Vamos então para a segunda live sobre a David Wilcock, para a gente não perder mais tempo, porque tem um monte de coisa para falar. Bom, na live passada, de segunda-feira, Marcinha, beijo, Marcinha. Na segunda-feira, a gente já deu aquela introdução sobre um pouco do histórico do David Wilcock, quem é, quem não é. Ele passou por um período bem recluso, né? Então, ele se casou em final de 2017, ele se casa. Só que acho que em 2022 ele se separa. E Final de nesse 2020. período, e depois desse período da separação, ele mora numa cabana no meio das montanhas, no Colorado. Então é um lugar naturalmente isolado, né? E ele busca esse lugar isolado, até porque ele é uma pessoa que sofria várias ameaças. E ele entra nesse processo, né, de introspecção muito grande. Então ele vira um ermitão, ele fica meio alucinado. É uma época que ele começa a fazer uns vídeos loucos mostrando. Oi, Alice. Beijo, Alice. Ela aí, Mirante. ó. Falou nela, viu? Oi, Ela deu as orelhinhas. Mirante. E então ele começa a fazer umas lives muito loucas, entrar, porque ele saía para passear com a cadela e aí no inverno ficava tudo coberto de neve, não tinha muito o que fazer nem para onde ir, ficava realmente enclausurado dentro de casa. E aí quando melhorava o tempo ele saía para dar um passeio com a cadela, ele tinha uma cadela pastor alemão que se chama Girly. e e aí teve um dia que a cadela saiu correndo atrás de uma pavoa, uma pavoa silvestre lá. Aí começou. Aí ele começou, não era uma pavoa, era uma perua, a perua. Aí ele começa a fazer os vídeos Me conte. mostrando. É porque eu tô escutando os barulhos na rua. E vai fazer o vídeo. Olha lá, tem o peru, é o peru, e não sei o que mais. Aí e faz o vídeo dos rastros do peru. Aí depois ele sai pra passear com a cadela sai correndo atrás da perua. Aí ele faz um vídeo para pedir desculpa pra perua, porque a cadela atacou, que era o instinto dela, que não tinha culpa. Então ele tava assim, ele tava bem piradinho, gente, tava bem doido. E aí depois desse vídeo que ele fala, que ele pede desculpas pelo ataque da cadela atrás da perua, aí ele acha o peru. Aí ele faz a live do peru. Ele entra ao vivo no domingo. Começa a saga do peru. A Ele faz saga 3 do ou 4 peru. lives. Não, aí ele segue os passos do peru na neve. Ele começa a variar. Não, e pior que, não satisfeito dele fazendo isso, as três loucas, que na época a Tatá também, aí fica a gente se falando e assim, cara, o David não tá bem. Não, esse negócio dele ter se separado da Elizabeth não tá fazendo bem para ele, não. Ele tá atrás do peru de novo. A mentira que ele tá atrás do peru. Vai lá, tá fazendo vídeo ao vivo atrás do peru. E assim, eu acho que era um pouco por conta do isolamento, da solidão, quando ele abria a câmera, quando ele conseguia falar. E vocês perceberam que cada vez que ele abre a câmera, ele fala, e fala, ele fala sem parar, por A 4, gente 5 pode horas. falar, né? Mas aqui a gente está conversando uma com a outra. Lá ele fala sozinho. Eu acho que justamente por ele estar sozinho, ele aproveitava essa desculpa de abrir a câmera para falar, né? Aí a gente começa a ficar meio preocupadinha com ele, realmente, tá? Foi verdade. E aí ele começa a organizar a última série de livros, que é As Profecias de Miguel, né? E aí é um ano de trabalho bem intenso, que ele realmente ele fica recluso, ele some das mídias, e até que ele volta, né? Depois da publicação, ele recomeça a fazer as lives. E agora, nos últimos 2 meses, ele está realmente fazendo essas lives com bastante consistência, em geral todos os domingos, e eventualmente ele abre uma live na quinta-feira de noite. Já teve alguns dias que ele abriu lives até meio de surpresa, assim, quinta-noite, e começou a fazer algumas participações. Ele foi entrevistado pelo David Nino Rodrigues, coisa de um mês atrás, umas 3 semanas atrás, também foi uma entrevista bem legal. Então, assim, ele volta a ser prolífico, tá? E ele começa a resgatar muito daquilo que ele colocava como parte dos programas dele no Gaia, né? Especialmente Wisdom Teachings. E essa live que a gente vai fazer hoje, essa live específica, traz para a tela, amiga. Tá, Se conseguimos. agora. Uhum. Vamos lá. Janela, tela cheia. Aonde é que eu pego? Ah, tá. Janela. Isso. Pronto. Compartilhar, não precisa de áudio. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá, para puxar para cá. Isso. Eu vou meio sumida aqui, tá? Deixa eu. Isso. É. Tem que botar a tela cheia. Primeiro bota a tela cheia. Vou lá. Deixa eu só mexer aqui, peraí. Apresentar.
Israel, eu vou deixar tua perguntinha guardada e a gente retoma ela mais pro fim, tá? Prontinho. Então, tá? Então, a gente vai trazer essa segunda live, que é o que ele vai falar desse salto quântico galáctico. Ah, Oh, sumiu, né? Peraí. uhum. Eu estava tentando voltar para aí, eu não sei como é que eu faço para. Porque eu não vou ver nada aqui. Mas vamos lá. Pronto. Tá. Então, avança, por favor. Faça o Uhum. seguinte, tá? Então, essa live aqui, que é o salto quântico do sistema solar, é uma live de 3 semanas atrás. Na verdade, é de 3 domingos atrás que ele apresentou. Pode passar. E essa live é uma live também, 4 horas e meia de live, né? Também é uma das maiores que ele tem no canal. E ele falou bastante coisa, né? Então, quando eu comecei a assistir, eu comecei a relembrar de várias partes de alguns programas que ele fez lá no Gaia, na série do Wisdom Teachings. Porque realmente ele retoma várias teses científicas, especialmente da parte da física e astrofísica, que eram temas que ele tinha abordado lá. E lá nos programas do Wisdom Teachings, eram sessões, eram episódios, cada episódio tinha 30 minutos, ele sempre retomava, nos primeiros 10 minutos ele retomava o que ele tinha falado no episódio anterior. Foram coisas que ele falou ao longo, assim, de 5, 6 episódios, porque realmente são coisas complexas. E aqui ele deu uma hiper reduzida, e ainda assim ficou bastante denso, tá? Mas, de qualquer forma, foi interessante ele trazer isso, e isso exatamente era uma das coisas que me agrada bastante no David, que ele olha o aspecto espiritual da coisa, do que a gente está falando, esse aspecto de projeção de consciência, de elevação frequencial, lembrando que a base principal de estudo dele, do ponto de vista de frequência, ou vamos chamar de contexto espiritual mesmo, tem a ver com o estudo aprofundado que ele fez da Lei do Uno. Então ele se baseia muito na Lei do Uno, lembrando que a Lei do Uno foi canalizada, é um livro canalizado, na verdade são 5 tomos, está disponível na internet para download, alguns volumes têm tradução em português, tem no próprio site do Law of One, tá? É só botar em inglês e ele vai disponibilizar. Acho que a gente até já tinha colocado disponível lá no canal, a gente pode colocar, porque é material que foi deixado livre. E no material, lá no blog do David, no divinecosmos.com, ele tem uma aba que é livros gratuitos. E aí tem um guia de estudo à Lei do Uno, que é um livro que foi publicado pelo próprio pessoal da Carla Ruckert, que foi a canalizadora que recebeu, fazendo a compilação de uma forma mais amigável, digamos assim, de entender as mensagens. Porque a forma como foi canalizado era por base de perguntas e respostas. Então, se a gente olha pela data da canalização, fica entrecortado. Então, o pessoal reorganizou conforme o tema. Então, lembrando que essa entidade que se autodenomina Ra é uma entidades, na verdade, positivas, daquilo que a gente entenderia como angélicas, mas que no Antigo Egito foram reconhecidas como um Ra e que tiveram os seus ensinamentos modificados, é aquela coisa da conspurcação, né, da inversão de valores do ensinamento que é enviado de maneira pura e que é dominado por um poder, né, que é controlado por um poder dominante e que tem a sua inversão. A gente poderia falar com relação à mensagem de Jesus ou mensagem de Buda, aquela coisa, Jesus Cristo não inventou o cristianismo, mas, né, os seguidores, cada um adaptou a mensagem dele à sua maneira. E é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com essa entidade Ra, que acabou virando, né, o Deus Sol, e que muita coisa foi feita em nome do Deus Sol, né, e os sacerdotes de Amon-Ra que tomaram conta do poder terreno, digamos assim, do poder dominante do povo lá naquela época. Mas enfim, então essa é a base espiritual do David. E como ele também tem uma formação em psicologia, então ele também faz muito esse contraponto dessa parte espiritual, da parte psicológica, né? E com a base científica, que pode justificar esses processos, né? Lembrando que eu falei na live passada, que ele teve um tempo de trabalho no final dos anos 80, início dos anos 90, com o Richard Hoagland, que estava fazendo essa pesquisa a respeito das alterações dos vários planetas
do sistema solar, e mostrando que existiam evidências de aumento da temperatura superficial, aumento de agitação, aumento da dinâmica das atmosferas dos vários planetas, e isso está disponível, inclusive, são dados publicados, dados científicos publicados, e estão muitos deles disponíveis, inclusive, para baixar as imagens e baixar os dados no próprio site da NASA. Então, ele também tem essa base científica, né, por trás. E aí ele consegue juntar tudo, então ele pega, ó, o que eles estão falando nesse modelo de física aqui, justifica esse aspecto espiritual ou esse aspecto de projeção de consciência, tá? Bom, nessa live, então, do salto quântico para o sistema solar, ele começa falando que a gente vive uma situação em que existe uma guerra proxy entre os extraterrestres bons e os maus. O que é essa guerra proxy? É uma guerra por procuração, né? Que é basicamente, vamos ver a situação lá na Urântia e da Ursa, tá? Na verdade, a Urântia é um simulacro, né? E ela está atuando, na verdade, a guerra, na verdade, não é com Urântia, é com o Renato, né? Você lembra do Renato? Lembra dos nossos cats, do Renato, né? Então, isso é um tipo de guerra proxy, em que existe uma instrumentalização pelos grandes interessados para utilizar um terceiro que vai ser o teste de ferro e que vai representar realmente o que está acontecendo. Ô, amiga, Reinato! Isso aí. Tá? Enfim, então ele diz que essa situação que a gente vive no planeta, né, e que a gente está aqui sendo empurrado de um lado para o outro, na verdade é uma tentativa de controle ou uma retomada do poder, né, da liberdade do planeta pelos bons ETs, que na verdade são aqueles responsáveis e que deveriam ser os controladores desse projeto aqui, dos maus ETs que invadiram, tomaram conta e que nos usam simplesmente como fonte de energia, fonte de alimento, né, fonte de brincadeirinhas, enfim, né, aquela história do planeta meio prisão, fazenda e laboratório, né? É mais ou menos essa situação. Então ele fala um pouco sobre isso, e isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui também no material que a gente traz no canal, tá? E aí ele chama... te perdeu com esse nome, Rosa. Alguém depois ajuda a Rosa que coloca no chat o que significa. É OTAN, na sigla em português, tá? Agora a Dini coloca, tá? Enfim, é só para exemplificar o que são essas guerras proxy que a gente fala, tá? São as chamadas guerras de quinta geração, em que não é aquilo que aparece. Na verdade, existe todo o controle da mídia, o controle da informação é um tipo de ação que também fazem parte dessa guerra de quinta geração, tá? É a desinformação como arma de guerra, como arma de controle, tá? E ele chama atenção que, apesar de... Então, ele fala assim, existe esse estado profundo, o deep state, que vocês vão ver que eu vou botar nos slides aqui como DS, para simplificar, tá? Então, esse pessoal é chamado de muitas formas. Controladores globais, para utilizar a linguagem do Luiz Antônio, professor Luiz Antônio, o estado profundo, que é um termo que tem sido falado mais recentemente, dominadores globais, controladores, enfim, também chama-se de cabala negra, e aí nesse caso aqui, cabala não tem a ver com a cabalá, tá? Com essa linguagem mística judaica. É cabal no sentido de um grupo mafioso, tá? É com esse contexto. Então, vocês vão ouvir falar desse tipo de contexto, nesse tipo de grupo, de várias formas, mas que, em resumo, são aquelas pessoas que realmente controlam... Isso, Roberto, Escurolândia, tá? Então, é aquele pessoal que realmente controla o planeta, que muitos deles são agentes governamentais, mas que não são os agentes eleitos, tá? Isso, também o SGS, é o sinistro governo secreto, tem várias formas de falar, tá? Então, são esse pessoal que são os verdadeiros donos do mundo. Eu acho que a gente pode simplificar que são os donos do mundo, porque eles são os detentores dos recursos. E aí a gente está falando recursos financeiros, os recursos industriais, eles dominam essa indústria armamentista, a Big Pharma, Big Media, tudo que é big
tá na mão dessas gentes. E são pessoas que a gente não conhece, tá? São pessoas que a gente não conhece o nome. Então, esse pessoal, exatamente, que o Israel está colocando, os Rock, JP, esses aí são as figuras de face, mas tem gente mais poderosa por trás deles e que a gente sequer sabe os nomes, tá? Então, na verdade, esses nomes aí, BlackRock, Vanguard, na verdade, são máscaras, né? São grandes incorporações das quais a gente não conhece realmente quem é o dono, porque um é dono da outra, e as pessoas verdadeiras por trás disso a gente sequer consegue saber com certeza quem são, tá? Então, a gente sabe que existe esse poder oculto por trás, que é realmente quem manipula as cordas, puxa as cordas e decide quem entra e quem não entra. E esse pessoal que a gente está acostumado a escolher, né, essa ilusão do voto que a gente tem, na verdade são fantoches, são títeres do sistema e que estão a serviço desse governo oculto. Então, entra governo, sai governo, vai lá. Vai. Não, só dar uma pitacada aqui e falar uma coisa. Gente, ó, eu hoje vou ficar quietinha, porque a outra parte estava comigo, hoje está com a Anne, então hoje eu só vou pitacar e vocês podem usar e abusar aí do chat, podem me chamar que eu estou aqui respondendo vocês, tá? E só para complementar o que você estava falando da Black, da Van, né? Não vou nem repetir o nome aqui para não chamar a atenção aqui do algoritmo. As outras menores, gente, como a JP, né, More, elas estão inseridas dentro dessas duas. São duas bocarras que engolem todas as outras, tá? Essas menorzinhas estão uma inserida dentro da outra e essas duas, elas mesmas, elas se revezam ali no poder de quem está primeiro e quem está segundo. Às vezes uma sobe e a outra desce. Então, é tudo a mesma coisa. Só isso. Isso. Beijo. Tá? Então, geralmente, quem assume algum tipo de poder, na verdade, são as peças permitidas. E existem os níveis de clearance, que a gente fala, né, os níveis de autorização, de acesso à informação, que vão muito além das pessoas que a gente reconhece como sendo as mais poderosas. Então, com certeza, vocês já ouviram falar assim, não, o presidente dos Estados Unidos é a pessoa mais poderosa do mundo. Não, não é. Com certeza não é. Tá? E acima do posto de presidente norte-americano, existem muitos outros níveis de liberação de informação daquelas coisas que os presidentes não ficam sabendo. Então, eles não têm consciência disso tudo. E aí ele chama a atenção que existe dentro desse estado profundo, existe uma diferença de acesso, né? Existe já uma divisão entre a equipe de superfície, que são essas faces que a gente conhece, esses nomes, esses agentes infiltrados nos governos, quando eu digo assim, entrou e saiu o presidente, entrou e saiu o deputado, mas aquele agente estatal que está lá, aquele funcionário colocado naquele posto específico, ele vai continuar. É aquele que roda, faz a máquina girar, que conhece os caminhos, os meandros da máquina. E aqueles que têm o poder financeiro apertando os botões, esses eles continuam lá. Tá? Só que mesmo entre esse pessoal, esse pessoal de superfície, eles não têm acesso, eles estão longe de ter acesso à informação. Então existe uma grande fragmentação das informações, de forma que nesses vários níveis de acesso, ninguém tem a perfeita compreensão do todo da informação. Tanto que tem aqueles que estão que não trabalham da superfície, que têm acesso e que estão junto com o pessoal das bases subterrâneas. Então, aquilo que está lá dentro, a equipe de superfície a maior parte não tem acesso a quase nada de informação, e uns poucos estão cientes desse aspecto espacial, sabe que, na verdade, os grandes controladores são esses maus extraterrestres que ocupam grande parte bases subterrâneas, e essas bases subterrâneas estão em pontos estratégicos, muitas vezes associadas a bases militares, aeroportos, prédios governamentais, grandes indústrias, tá? Então, ele chama, quando a gente mesmo pensando em termos de um deep state, do estado profundo, ele não é unificado, ele também é setorizado e fragmentado, tá? Mas claro que, se opondo a esse estado profundo, há uma resistência, né? Então, tudo tem o lado B e o lado A, o lado da luz, o lado da treva, porque a dualidade está permeando tudo, inclusive essa nossa tentativa de libertação. Nessa resistência, tem militares e áreas da inteligência, tá? Mas trabalho encoberto. O que significa? A gente não vai ver na mídia. Não esperem que apareça na Globo dizendo que os chapéus brancos fizeram... chapéus brancos é uma forma de se referir à resistência.
que fizeram prisões em massa, que não sei o que mais. E essa ideia das prisões em massa é algo que vem sendo falado desde 2012. Tá? Então, é algo que provavelmente vai acontecer? Sim, a gente imagina que vai acontecer algo assim, porque existe uma possibilidade que antes que exista realmente uma transição energética, exista uma revelação daquilo que aconteceu no nosso nível mais baixo aqui, no nosso nível de 3D, de superfície, e que isso represente também, no momento em que acontecer a revelação das informações que foram escondidas, e lembrem que esse pessoal aqui, quando a gente fala de secreto, significa que eles têm tecnologias do tipo computadores quânticos que estão funcionando com capacidade de processamento extremamente avançada. Para quem leu a série da Operação Cavalo de Troia, do Benítez, foram livros lançados no final dos anos 80, na verdade, em 1989, 90, por ali, tá? E que ele se refere a uma operação que aconteceu nos anos 70, utilizando computador quântico, tá? Já fala da tecnologia quântica lá, dos computadores quânticos. E isso, na época, né, nos anos 80, ninguém falava computação quântica, isso era coisa de ficção e muito, muito pouco falada. Mas essas tecnologias de cura, tal das MedBeds, estão faladas, tá? Máquinas de viagem no tempo, a própria tecnologia espacial, projetos espaciais secretos, tudo isso, esse tipo de tecnologia está disponível e está sendo negada da população. Então, a gente vive nessa situação de limitação, carência e doença por conta desses controladores. Então, se imagina que um dia isso vai ter que aparecer. E uma coisa que eles chamam a atenção, até comentei um pouco na última live, que a gente falou assim, eles o dirigente padrão, né, o padrão dos dirigentes dos vários países que a gente vê por aí, eles tendem a ser indivíduos não muito brilhantes. Eles não são excepcionalmente brilhantes. E isso tem um fundo, né? Eles precisam não ser muito brilhantes porque eles precisam ser manipulados. Então, quando eles são muito brilhantes, eles podem ter ideias próprias. E aí a gente tem aquelas pessoas que são os vírus inseridos dentro do sistema, que são os que não estão sendo controlados e que fogem de um controle, né, quando a coisa dá errado, e que aí o sistema se revolta, e aí a gente está falando do sistema se movendo de um jeito descarado para tirar essas pessoas desse poder transitório. E ainda ele ocupando essa posição de destaque de presidente de países estratégicos, a gente pode falar do que aconteceu recentemente no país aqui, no nosso país, do que aconteceu nos Estados Unidos com o presidente número 45, que está agora tentando voltar. A gente vê uma movimentação da máquina muito grande para que essas pessoas sejam retiradas, porque eles são fora do plano. Miga, posso só entrar com uma... Só responder, porque Sim. senão vai escapar isso aqui, ó, do Antônio? Tá. Uhum. Ó, tá falando aqui que o Schneble disse na última live que tem um ser, o IA, chamado Ceifador, que a Confederação está trabalhando para eliminar a ação sobre o planeta. Isso tem algo com o que a Anne está falando? Então, eu falo e já vou devolver a palavra para a Anne, e a Anne complementa o que eu vou falar. O momento que a gente está é o seguinte, não vamos nos ater nem a salvadores e nem a outros seres que vêm aqui como único... a gente pode falar do anticris, né? Como se eles viessem aqui para acabar ou para condenar, ou o outro para salvar. Se a gente fosse ater a esse papel em si, dentro do que a gente acredita, a gente também cai numa armadilha. Porque, vamos lá, gente, quando a gente começa a terceirizar o trabalho que a gente precisa fazer, tá? Ou quando a gente começa a entender que existe uma interferência externa, e a gente já falou muito disso aqui no canal por vários anos e várias vezes, tá? Quando a gente senta na cadeirinha e fala assim, não estou fazendo o nosso trabalho, não é isso no que nós acreditamos aqui, tanto a Anne quanto eu, e eu tenho certeza que eu estou falando por nós duas, tá? Porque existe um trabalho individual que a gente precisa fazer, que a gente está pregando aqui o tempo todo, né? E existe o trabalho coletivo, mas esse trabalho coletivo é de arregaçar as mangas mesmo. Então, assim, independente, a gente respeita, deixa cada um com a sua filosofia, com a sua opinião, mas dentro desse âmbito em específico, não vamos nos ater a essas questões de nem salvador
e nem aquele que vem condenar, tá? Não levem para esse lado, porque não é bem assim que a coisa acontece. Até porque não Uhum. existe um ser baixando aqui e fazendo, sabe? Não. E aí a confederação vai lá e se reúne, também não. Complementa aí, amiga. Foi isso. O trabalho é nosso, né? A gente tem que fazer a gente está aqui na parada, porque lembrem que se a situação está assim nesse ponto, a gente permitiu e a gente aderiu a esse mecanismo negativo de 3D, né? A gente aderiu com força a essa coisa de disputar com o irmãozinho, tá? Então, assim, o controle não teria sido tão fácil se a gente não tivesse também permitido e feito parte. É aquilo que a gente falou no outro dia também. A gente sustenta essa matriz. É a consciência humana que sustenta a matriz. Na verdade, a gente estava falando na reunião dos membros no pós-live que o sistema que a gente conhece hoje, o sistema econômico-financeiro, o sistema de escassez que a gente vive, é o único que a gente conhece. Quando a gente tenta pensar em modelos diferentes, dá aquele desespero. É ruim, mas é o único que eu conheço. Né? Então, são as pessoas, é a consciência das pessoas, a consciência coletiva do geral da humanidade que acaba sustentando essa matriz. Lembra lá do filme Matrix, né? Que ele diz assim, a maior parte das pessoas não está pronta para acordar, e é isso, né? E vão se opor violentamente a quem quiser tirá-las do sono. Então tem um pouco disso também. Mas vamos voltar aqui pro assunto da live de hoje. Bom, e aí ele chama a atenção que quem está, os humanos encarnados que fazem parte desse estado profundo, tá? Eles têm algumas metas. E uma meta delas é a redução populacional. Né? Isso ficou muito claro lá nas Pedras da Geórgia. Né? Isso foi. Lembrem que eles sempre divulgam os planos. É que a gente não acaba não acreditando, acho que é besteira. Assim, como que eles vão reduzir de 8 milhões para 500 mil pessoas? E por que eles querem fazer isso? Controle. Tá? Isso é controle mais fácil. Tá? Até porque hoje, com a tecnologia que se tem, né, com o índice tecnológico que a humanidade atingiu, não precisa mais força de trabalho humano. Eles conseguem a produção energética deles e a produção de bens que eles precisam com muito menos gente, né, com as máquinas trabalhando para eles. E uma população muito grande fica mais difícil de controlar, especialmente com meios de comunicação em massa, como a gente tem hoje através da internet e das redes sociais. Tá? Então, na verdade, isso é um dos motivos pelo qual eles querem fazer essa redução populacional. E esse pessoal, eles são devotos de um tipo de Deus, né, que a gente chamaria de demônios, né, para entre aspas, né, para falta de um termo melhor, que são esses ETs negativos e que são seres não físicos também, mas que também são seres poderosos. Independente da gente achar que isso existe ou não, ou acreditar ou não, não interessa. Eles acreditam e eles são extremamente devotados a esses deuses. Tá? Então, eles fazem algumas coisas não muito boas, né, para manter essa devoção. Tá? E que a gente chamaria de seitas satânicas, né, que hoje já está se falando tão abertamente disso que já virou, acho que já deixou de ser tema proibido. Tá? Então lembrem que não depende daquilo que nós acreditamos, mas sim do que eles acreditam e do que eles fazem. Tá? Bom, aí ele faz uma observação, e a minha internet começou a oscilar. Eles fazem uma observação assim, ele, né, o David. Quando nós nos opusermos aos agressores, haverá algum tipo de evento de graduação, né? Então, o que é esse evento de graduação? Então, por isso que ele coloca numa certa ordem assim, é necessário que exista um consciente de elevação consciencial da humanidade, né? Que são aquilo que a gente chama de despertos, né? Somos nós elevando o nosso potencial, a nossa frequência consciencial, fazendo a nossa frequência ficar mais elevada. Nós seríamos uma espécie de gatilho para um evento externo, né? Para esse evento solar também. Tá? E então seria uma coisa junto da outra. Mas muito provavelmente o grande gatilho que ele diz assim, essa revelação catastrófica da realidade extraterrestre, da forma como é trazida pelo Dr. Michael Salla. Então, assim, é a revelação massiva, sem freios, de todos esses controles, com a exposição desses controladores, que lembrem, esses controladores encarnados, eles são uma minoria da população humana.
tá? Mas como eles estão associados ao grande poder financeiro, econômico, e o poder político, e o poder religioso, eles acabam controlando a população. Então, assim, o que ele diz, tem a resistência e tem o estado profundo. Como é que isso se balança, né? Os ETs do mal, eles estão lá com comunicação direta com algumas pessoas poderosas, né? Eles se mostram para eles fazem concessões para eles, mas a resistência também se comunica, né? Geralmente a resistência vai se comunicar com indivíduos comuns, eles com alguém comum como eu, como vocês, né? Isso é o David falando, tá? Mas é isso, a gente tem contatos, a gente recebe informação, a gente lembra um pouco de quem a gente está aqui trazendo a mensagem. Isso é o trabalho dos bons ETs também, de trazer essa elevação de consciência. Só que o poder do outro lado, ele não quer o Zé ninguém, ele não quer o Zé comum, ele quer os Big Pharma, Big Indústria, Big Banco, Big Mídia, porque ele quer justamente ele se relacionar com o poder, porque com esses poderosos ele vai ter a condição de oprimir mais todo mundo e se instaurar e se manter no poder. Tá? Enquanto que a resistência, lembrem que se é necessário uma resistência, essa resistência ela é hoje minoria dentro do sistema do controle. O controle foi assumido há muitas centenas de anos pelos maus ETs e a resistência está minando esse poder de dentro para fora. Por isso que existem as sementes estelares encarnadas, porque é através dessa energia humana que a gente está aqui para elevar esse potencial de consciência, é de dentro que acontece. Então a gente lembra do nosso papel aqui, ajuda a despertar os outros, tá? Elevando a frequência para chegar nesse nível, né? nesse quociente mínimo para que se dispare esse gatilho externo. E esse gatilho externo vai provocar mais ativação de consciência e ativação daquilo que a gente chama de poderes paranormais, né? Então, assim, comunicação telepática, telecinese, né? Aquilo que parece paranormal, que a gente vem falando já em tantas outras lives que a gente já comentou, esse tipo de coisas que vão ficar cada vez mais frequentes.